33 graus. Dê novo choque. 350. Afastem-se. Nada. Que droga. Fala, galerinha do Cinezica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso glorioso canal pitoresco. Jean que vos fala. E hoje falaremos de um filme que eu sou apaixonado, de 1990, Linha Mortal. Depois da vinheta, tudo que eu penso e por que eu acho esse filme muito atual e muito reflexivo. Roda a vinheta. E é isso aí, galerinha. Vamos lá, vamos falar um pouco de Flatliners. Linha Mortal, um filme escrito por Peter Filler, dirigido pelo monstro sagrado Joel Schumacher. Eu sou apaixonado. Infelizmente veio a falecer ano passado, que fez aí películas, infinitas películas maravilhosas. E é um filme que conta com ninguém mais, ninguém menos que Julia Roberts, vivendo a Rachel, o Kiefer Sutherland, Não consegue, né? que vive o Nelson, o Kevin Bacon, que vive o David, o William Baldwin, que vive o Joey, um dos 614 Baldwin's Brothers, certo? E o Randy, que é vivido pelo Oliver Platt, que é um eterno maravilhoso e sempre coadjuvante, mas é muito bom, gosto muito dele. Os 5 vivem estudantes de medicina, em que eles têm a brilhante ideia de querer analisar se existe vida após a morte. Não, Deus me livre. Então aqui eu não vou falar nada científico, nada médico, eu não sei nada. É verdade. Nada, não pesquisei nada. A questão do que seria possível, portanto eu não vou abordar o lado científico da coisa, aquela coisa da possibilidade de ocorrer, né? Ou a questão física. Mas o que eu vou abordar é muito mais a intenção, a mensagem do filme. E por ser um filme que eu assisti com 6 anos de idade até hoje, eu lembro muito bem do que eu refleti ao longo dos anos e do que eu lembro quando eu penso nesse filme, é o que eu acho essencial. Certo? Então vamos começar. Bom, os 5 têm essa ideia. O Nelson, vivido pelo Kiefer, ele é o mais ambicioso de todos. Você já viu até pelo semblante dele. A Rachel é aquela mais estudiosa, mais dedicada, mais correta, que busca ali crescer muito e vê como uma oportunidade imensa de crescimento também, né? Tanto para a medicina quanto para a carreira dela. O David, vivido pelo Kevin Bacon, é o mais anarquista, mas ele é muito bom. Ele é um médico muito bom, ainda estudante, mas já demonstra, principalmente em momentos já de emergência, de ideia, o cara manja tudo, só que ele é um anarquistão ali. Ateu, vive pé da vida com tudo, mas ele é uma peça fundamental no filme. O Joey, vivido pelo William Baldwin, é o mais mulherengo. O cara tem ali um blockbuster no quarto dele de vídeos e todas as relações que ele tinha, ele filmava. E o Oliver Platt, sinceramente, ele só tá ali, tá? Ele é o 5º, mas nada no filme referente a ele, seja história, nada. Ele tá ali só pra ter alguns diálogos, tá bom? Então, qual que é a ideia? Determinado procedimento que eles combinam ali, num galpão, com todos os equipamentos médicos, fazer com que eles morram, né? O primeiro que vai fazer isso é o Nelson. Eles todos estão com medo, não estão acreditando, mas ele vai e faz. E eles analisam ali o quê? Ficar por cerca de 1 minuto e meio, deixar ele entre 1 e 1 minuto e meio morto e depois reanimá-lo. É feito esse primeiro procedimento com ele, tem toda aquela tensão de ele não voltar e tal, mas até que ele volta. E durante o processo aparecem algumas imagens,
que de imediato você já analisa como, será que é o purgatório? Será que é a passagem? O que é isso? E você começa a tentar entender. E nessa primeira imagem vinda do Nelson, aparece ali crianças correndo, ele caindo de uma árvore, e aí você começa a fazer algumas ligações. Depois desse procedimento bem sucedido, entre aspas, todos ficam alvoroçados, falando, não, eu sou o próximo, eu quero 2 minutos, eu quero 2 minutos e meio. Eles começam a fazer um leilão de quem vai ficar mais tempo, que é um absurdo. O Oliver Platt, né, o Randy, ele fala, meu, vocês estão ficando maluco, né? Mas toda essa questão de ambição, de ego, e também do lado eu consigo mais, né? O lado esportista do médico ali, também de querer ser o primeiro, tá muito vivido nesse filme. E o que acontece nesse primeiro dia? O Nelson vai para casa e ele é simplesmente agredido por um menino de capuz, que é um dos meninos que estavam nesse sonho, né? Enquanto ele estava ali morto, clinicamente em óbito. E ele não fala para os outros integrantes, ele não comenta isso, ele aparece todo cortado, ele mesmo faz os pontos ali no olho, cheio de hematoma, ele fala que ele caiu, mas ele não fala para os outros. E na sequência, o Joey, que é o garanhão, ele vai e faz o mesmo procedimento. No procedimento dele, diferente do Nelson, não tem floresta, não tem crianças correndo, ele começa a ter visões ali com a maioria das mulheres que ele teve relações e que ele acabou filmando, traindo a confiança delas. Já começou pelo menos a me dar uma visão do que seria isso que eles estavam presenciando, tá? Quando conclui o dele, aí fica aquela briga entre o David e a Rachel, que tem sim uma ligação ali, eles se gostam, tá? O Nelson tem um pouco de ciúmes do David. Além da questão principal, tem que ter ali o roteiro do namoradinho, do amiguinho, papapá. Mas nessa treta, o terceiro que acaba ainda é o David. Enquanto isso, o Joey também começa a ter visões. Ele começa a ver as fitas dele em todos os lugares que ele começa a andar, ele vê nas lojas e começa a ficar xaropeta. Que merda, hein? E o Nelson é novamente agredido. Essa criança invade a casa dele, ele tranca a casa dele inteira, caceta ele lá, e ele não fala nada. Ele fala que ele caiu jogando rock. Ele já tá quebrando uma confiança que eles tinham de início de que, meu, qualquer coisa que acontecesse, você precisa falar pra gente. E nisso o David faz, ele é o terceiro, ele fica mais tempo que o Joey e que o Nelson, e ele acaba tendo visões ali com uma garotinha que ele judiava na escola. Aí foi quando eu já, na minha cabeça, eu já olhei e falei, opa, aí tem alguma coisa. Sejam as coisas ruins que eles fizeram, ou seja, também os traumas que isso causaram. Empolgante. Então é aquilo. O que seria isso? O purgatório ou aquele trauma que realmente marcou, por mais que eles tivessem feito o mal, é algo que machuca o inconsciente deles também. Então isso que você vai analisando e a expectativa do filme é essa. É o que cria ali de suspense e para você refletir também. Quando a Rachel vai, ela tem, durante o caso dela tem problemas ali, acaba a força, eles passam por um perrengue, ela fica muito mais tempo, mas eles acabam conseguindo trazer. E no caso dela é um trauma que ela tinha com o pai dela. Então você sente uma mulher muito resguardada, muito tímida, muito travada, né? Ainda mais sendo com um pai, ela tinha esse trauma, o pai era um viciado e acabou se matando por conta dela ter visto o pai se drogando dentro do banheiro, e isso acabava com ela. O Randy não vai. Esse é o bunda mole. Tá? Ele só fica ali falando que todo mundo é louco, ajuda todo mundo, mas não faz nada, tá? Esse é o Randy. Mas é um bom companheiro pra ficar ali. Fiel escudeiro dos doidos. E o filme, nesse ponto, começa a proporcionar o quê? Visões e desespero pros quatro. Só que o que acontece? O David,
que é o Kevin Bacon, ele vai atrás dessa menina que ele judiava, que ele praticava muito bullying quando era criança. Ele, os amigos e tal. E ele pede desculpa, ela já tem a casa dela, a família dela, tá aí, tá muito bem. E ele pede desculpa, fala que ele era um tremendo idiota e tal. Mas ela fala, eu nem tava lembrada disso, mas obviamente, claro que no fundo ela tava. Mas ela agradece, fala, hoje eu tenho uma família, você era imaturo e tal, mas hoje a gente tá bem, agradece. E no caso dele, teoricamente, é resolvido. Mas depois eu entendi o motivo dele não ter mais as visões. No caso do Joey, a mulher atual dele acaba vendo as fitas, porque achou ele estranho numa ligação e ela termina o noivado. E ele, creio eu, que devido a isso ele acaba se arrependendo muito, né? Ele começa a entender a gravidade do que ele fez e ele começa a ter aversão ao modo que ele tratava as mulheres e também ao que ele fez. E também é um caso teoricamente resolvido. No caso da Rachel, era mais delicado porque o pai já falecido, ela tinha que enfrentar a visão que ela tinha com o pai. Ela teve que enfrentar isso sozinha, ela não dava abertura pro David ajudar ela, mas ela consegue enfrentar o pai, se desculpar, e na verdade não era nem desculpa dela. Ela sentia essa culpa, mas ele que acaba se desculpando porque ele que era o viciado, ele que acabou traumatizando a filha, e no caso dela também temos uma conclusão desse trauma. O pior dos casos é justamente quem teve a ideia inicial e o mais ambicioso de todos, que é o Nelson. O Nelson, no caso dele, é um menino que ele e os amigos judiavam quando ele era pequeno, mas numa brincadeira infeliz, ele estava em cima da árvore e ele acaba atacando uma pedra no menino, o menino cai e vem a falecer. Ou seja, não tem como ele pedir desculpa, o caso dele foi extremo, né? Além de toda a questão de bullying, de todo o mal que ele proporcionou um mal maior. E nesse caso, ele enxergou que se matando... Que merda, hein? Enfrentando novamente o procedimento, mas ficando lá, ele iria ser curado. E o que acaba ocorrendo? Ele vai sozinho, faz o procedimento, eles chegam em cima da hora, mas ele já está há cerca de 10 minutos morto, tendo todas as visões. Ele passa tudo aquilo que ele fazia o menino passar, ele acaba passando e ele que cai da árvore. E no final ali dessas visões, o menino acaba olhando para ele porque ele morre. Só que a visão que eu tive é que foi uma forma de se desculpar. Ele deu a vida dele para poder se desculpar do menino. E o menino acaba olhando, sorrindo como forma de agradecimento e vai embora. Só que conseguem trazer ele de volta. Bom, basicamente a história é essa. É um filme que eu super indico, pois cada vez que eu assisto, novas reflexões acabam surgindo, alguns detalhes que é muito bom. Às vezes num filme muito turbulento, você acaba só vendo depois. Mas a minha mensagem, até uma forma de dica para vocês terem a vontade de assistir, quem não assistiu, será que eles estavam realmente, novamente questiono, num purgatório, onde eles tinham que pagar por pecados ou enfrentar traumas que estavam no inconsciente deles, né? Que é justamente o que a gente não enxerga, muitas vezes o que a gente comete ou que a gente também recebe, né? Então fica essa dúvida, fica essa questão a ser explorada, que eu achei assim formidável. Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria que vocês dessem a de vocês referente a qual desses lados é a intenção do filme. E, mais uma vez aqui, mostrando o quanto eu sou apaixonado por filmes dos anos 80 e 90. Esse filme é de 1990. Carimba que é filmão, ainda mais com o elenco. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Adoro falar sobre esses filmes. Vou falar bastante sobre filmes aí que marcaram minha vida. E espero que venham muitos novos filmes também que marquem. E principalmente com assuntos assim, pra gente refletir, pra gente explorar, para a gente ter a capacidade de conversar também, opiniões, ideias, visões
e tamo junto. Glória! Se vocês gostaram, curtam aí o vídeo. Sigam aí o canal, passa aí pra galera pra gente tá se divertindo junto. Segue o Cinezica lá no Instagram também, que eu bato um papo com uma galera aí. Queria agradecer a todo mundo que manda mensagem lá. E tamo junto, galerinha. Com certeza. Forte abraço a todos. Fui! E aí galerinha, eu não sou o Daniel Saboia, mas dá um like, se inscreve e ative o sininho do canal.